Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Vamos direto ao ponto. O assunto de hoje é Power BI. E para não ficar só na teoria, vamos imaginar um cenário. Você é gerente de uma empresa e, de repente, as vendas na região Nordeste despencaram. Ninguém sabe por quê. Você tem planilhas, acesso a bancos de dados, relatórios, enfim, uma montanha de informações. E agora? É exatamente aí que entra a ferramenta que a gente vai desvendar hoje. O nosso material de base é um guia de estudo bem completo sobre o Power BI da Microsoft. E a nossa missão aqui é tirar o suco desse material, entender não só o que a ferramenta faz, mas como ela pensa e como ela pode resolver um problema como esse de uma queda misteriosa nas vendas. Perfeito. Então, nosso objetivo é sair daqui entendendo como transformar essa montanha de dados confusos em uma resposta clara. E a primeira pergunta é a mais óbvia. O que exatamente é o Power BI? De forma simples, é uma plataforma de análise de negócios. A grande sacada dela é ser uma espécie de tradutor universal de dados. Ela pega fontes que não se conversam, sabe? Tipo, Uma planilha de Excel com metas, um banco de dados gigante com cada venda, dados de redes sociais e junta tudo num lugar só, de forma coerente e, principalmente, visual. e o material que a gente tem aqui usa uma analogia que eu achei fantástica, dizendo que o Power BI funciona como o painel de um carro. Os indicadores principais, os KPIs, seriam o velocímetro e o medidor de combustível. Você bate o olho e sabe o essencial. Exato. Os mapas seriam o GPS, mostrando onde você está no mercado. E os alertas? Bom, os alertas são aquelas luzes de advertência que acendem quando tem algo errado, tipo um motor superaquecendo. No nosso exemplo, um grande KPI vermelho mostrando vendas Nordeste, menos 30%, seria essa luz de advertência piscando freneticamente no painel. Essa analogia é boa, mas também me parece um pouco perigosa, não? Porque no painel do carro, se a luz do óleo acende, todo mundo sabe o que fazer. Em um dashboard de negócios, um KPI vermelho pode ter 10 interpretações diferentes. A ferramenta te dá o alerta, mas a parte difícil, que é a interpretação, continua sendo humana, certo? Isso é um ponto crucial. A promessa do Power BI é a tal da democratização dos dados, né? Ou seja, tirar a análise das mãos de um pequeno grupo de especialistas em TI e colocar na mão do gerente de marketing, do analista financeiro. Mas você tem toda a razão. A ferramenta não substitui o conhecimento de negócio. Ela potencializa. Ela te mostra o que está acontecendo de forma muito clara para que você possa usar sua expertise para investigar o porquê. Entendi. Então a relevância dele não é só sobre fazer gráficos bonitos, Não mesmo. mas sobre mudar a cultura de uma empresa, para que as decisões sejam baseadas em evidências e não em achismo. Precisamente. E isso se apoia em alguns pilares que o guia destaca. A conexão com centenas de fontes de dados, a capacidade de criar análises sofisticadas sem precisar ser um programador e, claro, as visualizações dinâmicas, que ajudam o cérebro humano a entender padrões que seriam invisíveis numa tabela com milhões de linhas. Ok, a ideia geral está clara. Mas vamos para a prática. Se eu sou analista encarregada de investigar a nossa queda de vendas, por onde eu começo? Quais são as peças desse quebra-cabeça? Ótima pergunta. O ecossistema do Power BI tem 3 componentes principais, que definem o fluxo de trabalho. O primeiro é a sua oficina, a sua bancada de trabalho, o Power BI Desktop. O desktop. É um aplicativo gratuito que você instala no seu computador com Windows. É ali que a mágica começa. Você vai se conectar às fontes de dados, limpar a bagunça e construir o seu relatório. Certo. Então, o desktop é onde eu coloco a mão na massa. E depois que eu construí meu super relatório que explica a queda nas vendas, como eu mostro isso para minha diretoria? Mando o arquivo por e-mail? Aí entra a segunda peça, o serviço do Power BI, que é a plataforma na nuvem. Depois de terminar o trabalho no desktop, você publica o relatório nesse serviço online. Ele vira o palco onde o seu trabalho é compartilhado. As pessoas acessam por um navegador, como se fosse um site. É lá que você gerencia quem pode ver o quê. Então é lá que eu garanto que o time de vendas só veja os dados de vendas e o de RH só veja os de RH. Exatamente.
Dentro do serviço existem os workspaces, que são as áreas de trabalho colaborativas. Cada time pode ter o seu com permissões bem definidas, sabe? O guia detalha os níveis. Tem o administrador, que manda em tudo, o membro, que pode adicionar e editar, O colaborador, que edita o que já existe, e o visualizador, que só pode ver. isso. Isso evita que alguém do marketing apague sem querer o relatório financeiro do fechamento do mês. Faz todo sentido. E a terceira peça, imagino, é para quem não está no escritório. Isso mesmo. É o Power BI Mobile. São os aplicativos para celular e tablet. O diretor que está no aeroporto pode abrir o celular e ver o mesmo relatório, otimizado para tela pequena. Então o fluxo é sempre esse: criar no desktop, compartilhar e gerenciar no serviço e consumir em qualquer lugar, pelo navegador ou pelo mobile. Entendi as peças, mas agora vamos para a parte que mais me interessa. Como a gente pega aquela planilha de vendas toda bagunçada, com o nome de cliente escrito de 3 jeitos diferentes, data em formato de texto e faz ela virar algo útil? Qual é o primeiro passo depois que os dados entram na oficina? Esse passo se chama transformação em limpeza. E o coração dele é uma ferramenta chamada Power Query. E olha, se tem uma parte do Power BI que parece mágica, é essa. Sou todo ouvidos, já perdi dias da minha vida tentando arrumar data em formato de texto no Excel e remover linhas duplicadas. A ideia de que você pode criar uma receita de limpeza e aplicá-la automaticamente todo mês parece um sonho. E é exatamente isso que o Power Query faz. A melhor forma de pensar nele é como uma máquina de lavar e passar por seus dados. Gostei da analogia. Você joga os dados brutos lá dentro, as roupas sujas e misturadas, e ele limpa, organiza, remove o que não presta, padroniza tudo e deixa os dados impecáveis, prontos para análise. Cada passo de limpeza que você faz pela interface, tipo trocar um valor, dividir uma coluna, fica gravado. Ah, ele grava a sequência. Sim. Da próxima vez que os dados forem atualizados, ele repete todos os passos, sozinho. Isso já é fantástico. Uhum. Mas o guia menciona algo sobre consultas SQL nativas. Por que isso é tão importante? Pela performance, mas de uma forma brutal. Pense na nossa tabela de vendas. Imagine que ela tem 1 bilhão de linhas no banco de dados da empresa. Nossa. Tentar trazer tudo isso para o seu computador no Power BI Desktop é impossível, ele vai travar ou levar horas. Com uma consulta nativa, você pode, de dentro do Power Query, pedir ao banco de dados, que é um servidor super parrudo, para te dar só o total de vendas por dia e por loja no Nordeste. Ah, o trabalho pesado fica lá na fonte. Exato. Ele processa 1 bilhão de linhas lá na origem e te devolve talvez umas 10 mil linhas. É a diferença entre um relatório que funciona e um que nem abre. Ok, isso muda o jogo. Então, como Power Query, nossos dados estão limpinhos e organizados. Qual o próximo passo? O guia fala de modelagem e de uma tal linguagem DAX. Exato. A modelagem é onde você ensina ao Power BI como as suas diferentes tabelas se relacionam. Você diz a ele que o código do produto na sua tabela de vendas se conecta com o código do produto na sua tabela de produtos, por exemplo. É como apresentar as tabelas umas para as outras. É tipo apresentar pessoas numa festa para que elas possam conversar. Uma vez que elas se conhecem, aí entra em cena a DAX. E o que é a DAX? DAX significa Data Analysis Expressions. Se o Power Query foi a máquina de lavar, a DAX é uma calculadora super poderosa. Ela não mexe na estrutura dos dados que já foram limpos, mas cria cálculos e métricas avançadas em cima deles. Peraí, essa analogia da calculadora superpoderosa é ótima, mas eu já ouvi de muita gente que DAX é a parte mais difícil e frustrante do Power BI. Essa ideia de democratizar a análise não esbarra um pouco nessa curva de aprendizado íngreme? O quão realista é esperar que um gerente de vendas aprenda a escrever DAX? Você tocou no ponto mais polêmico e realista do Power BI. A verdade é que, para análises simples, como somar vendas ou fazer uma média, você quase não precisa de DAX. Mas, para responder perguntas de negócio mais complexas, Tipo, qual foi o crescimento das vendas em relação ao mesmo período do ano passado? Ou quantos clientes que compraram o produto A também compraram o B no mesmo mês? Aí você precisa da DAX. E sim, ela tem uma curva de aprendizado. Não é trivial.
Então a democratização tem um limite. Tem. O que a gente vê na prática é uma colaboração. Um analista com mais conhecimento técnico pode criar as medidas principais usando DAX. Que são esses cálculos dinâmicos, né? Isso. E o gerente de vendas consome essas medidas prontas, arrastando para os gráficos e explorando os resultados. Para ajudar, o Power BI tem um recurso de medidas rápidas, que gera o código DAX para cálculos comuns. É uma ótima forma de começar a aprender. Certo, isso faz mais sentido. Agora, antes mesmo de começar a limpar os dados, o guia diz que precisamos tomar uma decisão importante. Como vamos nos conectar a eles? Fala sobre modo de importação e Direct Query. Sim, e essa é uma decisão fundamentalmente de negócio, não só técnica. Para entender, podemos pensar numa biblioteca. O modo de importação é como você pegar os livros que precisa, levar para casa e colocar na sua escrivania. Uhum. Os dados são copiados e armazenados dentro do arquivo do Power BI. A vantagem, imagino, é que a consulta é super rápida, porque os livros estão ali do seu lado. Exatamente. O desempenho é fantástico. A desvantagem é que, se a biblioteca receber uma edição nova do livro, a sua cópia em casa fica desatualizada. Claro. Você precisa voltar à biblioteca, ou seja, agendar uma atualização, para pegar a versão mais recente. E o Direct Query seria o oposto. Seria como ir à biblioteca toda vez que você precisa ler um parágrafo. Você não leva o livro para casa. Os dados ficam lá na fonte original e o Power BI consulta o banco de dados em tempo real a cada clique que o usuário dá no relatório. Então a informação está sempre fresca. Sempre. Mas cada consulta depende de uma viagem até a biblioteca, o que pode ser mais lento. E quando, no mundo real, essa escolha é crucial? Pense em 2 cenários. Um time financeiro fazendo o fechamento do trimestre. Eles precisam de um retrato estático e auditável dos dados no final do período. Para eles, o modo de importação é perfeito. Eles importam os dados, criam um relatório e aquele livro não pode mais ser alterado. Certo. Agora, pense numa equipe de operações monitorando sensores numa fábrica. Eles precisam ver os dados agora, neste segundo. Um atraso de 15 minutos pode significar não ver uma falha crítica. Aí tem que ser em tempo real. Para eles, o Direct Query é a única opção. A ferramenta te força a definir o quão tempo real seu negócio realmente precisa ser. Fantástico. Essa distinção é muito mais estratégica do que eu imaginava. Ok, então já conectamos, limpamos e modelamos nossos dados para investigar a queda de vendas. Chegou a hora de finalmente ver alguma coisa. Vamos falar dos visuais. A parte divertida. Agora transformamos os números em uma história. A escolha do gráfico certo é metade do caminho. Certo. No nosso problema, como os visuais nos ajudariam a encontrar a causa da queda de vendas no Nordeste? Primeiro, usaremos um mapa coroplético. Ele colore os estados do mapa com base nas vendas. Veríamos imediatamente o Nordeste com uma cor mais fraca, confirmando o problema visualmente. Ok. Depois, um gráfico de colunas para comparar as vendas do Nordeste com as de outras regiões, mês a mês. Isso nos diria se a queda foi repentina ou gradual. E para saber quais produtos estão vendendo menos? Aí entra o mapa de árvore, ou Tree Map. Ele mostra a composição das vendas como retângulos de tamanhos diferentes. Veríamos rapidamente se o problema está em uma única categoria de produto ou espalhado por várias. Eu já vi esse gráfico. É aquele que os executivos adoram apontar na tela durante uma apresentação porque é colorido e parece super high-tech, mesmo que às vezes eles não saibam exatamente o que estão vendo. É o gráfico do impacto, exatamente. Mas ele é genuinamente útil. E para dar poder ao gerente regional, colocaríamos uma segmentação de dados, o famoso slicer. O filtro. Um filtro interativo na tela. Ele poderia clicar no nome de um vendedor ou de uma cidade e ver todos os outros gráficos se atualizarem na hora. É o que transforma o relatório de uma foto estática em uma ferramenta de exploração. E para destacar o número principal, a perda total. Um cartão, simples e direto, mostrando em letras grandes, prejuízo, 5 milhões de reais. E talvez uma matriz, que é como uma tabela dinâmica do Excel turbinada, para ele poder cruzar vendedores com produtos e cidades e fazer o famoso drill down. Que é clicar no número geral e ver os detalhes que o compõem. Isso. Nesse ponto, o material faz uma distinção importante entre relatórios e dashboards. Qual a diferença na prática? Pense assim.
O relatório é o dossiê completo da investigação. É o que a gente acabou de descrever, com várias páginas, mapas, gráficos detalhados. É onde o analista vai fundo para responder por quê. Certo. O dashboard, por outro lado, é um painel de monitoramento. É uma tela única, geralmente vista no serviço do Power BI, que pega os visuais mais importantes de vários relatórios e os coloca lado a lado. Então, o dashboard seria a primeira página que o CEO abre de manhã. Exatamente. O dashboard responde o quê? Ele mostra os KPIs principais, piscando em vermelho. Se o CEO vê o problema ali, ele clica naquele visual e é levado para o relatório completo para entender os detalhes, o contexto. O dashboard é o resumo. E o relatório é a história completa. Uau! Percorremos a jornada inteira. Desde a pergunta de negócio, passando pela oficina do desktop, a faxina no Power Query, os cálculos na supercalculadora DAX e a montagem da história com os visuais. Fica claro que é uma ferramenta para transformar um problema complexo em um caminho de descobertas. E é um caminho que está sempre evoluindo. O guia menciona rapidamente visuais que já usam inteligência artificial, como a árvore de decomposição, que te ajuda a encontrar as causas de um resultado automaticamente, ou os influenciadores principais, que te dizem qual fator mais impactou suas vendas, por exemplo. Então, com toda essa automação e IA, o trabalho da analista de dados está com os dias contados. Pelo contrário, eu acho que ele está sendo elevado a um novo patamar. E isso nos leva a uma reflexão final que o material inspira. À medida que a IA se torna mais integrada a essas ferramentas, talvez o nosso papel mude. Passaremos de construtores de gráficos para nos tornarmos curadores de insights gerados por algoritmos. O foco se desloca da mecânica da análise, o como fazer, para a interpretação, para o contexto de negócio, para a estratégia. A pergunta deixa de ser como eu calculo isso e passa a ser o que essa descoberta significa para o meu negócio e o que devemos fazer a respeito amanhã. Fica a reflexão.